Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a história de 3 mulheres com quem eu cruzei ao longo da minha vida, né? Depois vocês vão entender porque eu estou contando essas histórias. A primeira mulher com quem eu cruzei foi na minha infância. Foi na década de 40. Essa mulher era mãe de 8 filhos. E quando esses filhos já estavam adultos, né, depois dela ter criado esses filhos sozinha, sem marido, né, e quando eles já estavam adultos, um deles, recém-casado, adquiriu a doença da lepra. Naquele tempo, quem conhece a respeito e já leu alguma coisa, a lepra era uma doença terrível. Quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, ela era retirada da sociedade e ela era levada para um sanatório, um hospital. No caso, foi o sanatório no estado de São Paulo, o sanatório de Pirapitingui. E o filho foi levado. Durante 16 anos, esse homem ficou internado nesse sanatório. Ao longo desses anos, essa mulher, essa mãe, nunca, em nenhum domingo, deixou de visitar o seu filho. Fizesse chuva, fizesse sol, estivesse ela bem de saúde ou não, lá estava ela. A cada vez que ela ia, via que seu filho estava mais deteriorado em sentido físico, porque a lepra era uma doença terrível. Hoje já tem cura, mas naquele tempo não tinha. E ela consome a carne das pessoas, né? Cai os dedos, deforma o nariz, a boca, a pessoa fica parecendo um monstro mesmo. E a cada vez que ela ia visitar seu filho, ela via que o rosto dele ia se transformando, né? A vigilância era terrível, porque eles eram separados, os visitantes dos internos, por um balcão de mais ou menos 1 metro e pouco de largura, para evitar que eles se tocassem, que a lepra era transmissível. Mas essa mãe, driblando toda a vigilância, conseguia segurar na mão do seu filho, acariciar o rosto já deformado do seu filho. Bom, essa peregrinação durou 16 anos. Essa mãe morreu. 2 anos depois, esse filho saiu do hospital, muito deformado, mas ficou livre com medicamento. Bom, essa foi a primeira mãe. A segunda mãe cruzou na minha vida quando eu era adolescente. Era também uma guerreira, né? Criou filhos sozinha e um deles é alcoólatra. E era trabalhadora, era um bom filho, uma pessoa honesta, direita, mas cada fim de semana que ele saía, a mãe ficava super preocupada. Será que ele vai aprontar dessa vez? Enquanto ele não chegava, muitas vezes, quase ao raiar do dia, ela não dormia. Só depois que ele estava na cama, ela conseguia dormir, descansar um pouco. Bom, um fim de semana ele saiu e não voltou. Essa mãe desesperada procurou seu filho nos hospitais, encontrou seu filho numa delegacia acusado de homicídio. Ele sempre negou isso. Mas o fato é que ele foi levado à casa de detenção e essa mãe, durante mais de 20 anos, visitou seu filho na casa de detenção. Quem conhece o sistema penitenciário sabe o que isso significa, o vexame que é para uma mulher se submeter a exames, muitas vezes constrangedores, mas ela não se importava com isso. Ia visitar o seu filho, levar o que seu filho necessitasse durante anos. Bem, seu filho um dia foi posto em liberdade,
jurando nunca mais beber, mas a gente sabe que isso não acontece, né? E até onde eu soube, ele continuava na mesma rotina. E essa mãe sempre acolhendo esse filho, cuidando dele. A terceira mãe, eu não conheci. Mas ela representa bem milhares e milhares de mães espalhadas pelo mundo. É uma mãe testemunha de Jeová, cujo filho, também testemunha, criado dentro da organização, casa-se dentro da organização direitinho, comando figurino, mas o casamento não deu certo. Acabaram se separando e ele conheceu uma pessoa fora e acabou, por causa disso, sendo desassociado. Quando foi anunciada a desassociação desse filho, a mãe esperou ele na porta do salão e chamou para algumas palavras. E ela disse para o seu filho: você morreu para mim. Ela estava tratando esse filho pior do que um filho leproso, pior do que um filho assassino. E, de fato, ela levou isso a sério. Ela nunca mais quis saber desse filho. Se é vivo, se não é, se está doente, se está com depressão. Essa história das três mães é para a gente tirar uma conclusão na nossa vida. Os efeitos maléficos que uma religião perniciosa, terrível, pode causar na vida de uma família, separando mãe e filho. Isso é inominável. E eu fico imaginando como é que essa mãe pode, uma vez que continua a testemunha de Jeová, sair de casa, se preparar e pregar as boas novas, falando do amor ao próximo. Eu não sei como é que fica a consciência dessa mãe. As duas primeiras, eu congratulo, são mães com M maiúsculo, né? Mas a terceira, sinceramente, eu tenho muita lástima, porque às vezes o tempo passa e não há oportunidade de se reatar essa relação. Então, meus amigos, enquanto estamos conversando aqui, isso está acontecendo no mundo inteiro. E, da minha parte, né, espero que tudo isso se dilua em breve, né, para que nunca mais ocorra uma triste história como essa última que eu contei. Agradeço a atenção de vocês, que vocês ativem o sininho, curtam o vídeo, repassem se quiser, meditem sobre o que eu falei. Um grande abraço a vocês. Muito obrigada pela atenção, até meu próximo vídeo, se Deus quiser. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.